No mês de julho, a gente está refletindo acerca de, olhando, né, ou tendo uma perspectiva da eternidade. É isso que faz com que a gente consiga enfrentar todos os desafios, todas as dificuldades que a gente tem nesse tempo, de cabeça erguida, com coragem, sabendo que quem está no controle de todas as coisas é um Deus soberano, é um Deus poderoso, mas ao mesmo tempo um Deus amoroso, que tem cuidado de mim e de você de maneira tão especial. Para a gente meditar essa noite, eu queria convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Os capítulos 24 e 25 de Mateus é o que nós chamamos de discurso ou sermão escatológico do Senhor Jesus Cristo, onde ele nos dá uma palhinha acerca do fim dos tempos, como será a vinda, o retorno do Senhor e de que maneira ele vai gerenciar toda a sua criação. Vamos meditar no fim dos tempos e as consequências finais, né? Dos tempos finais. Quem achou, diga achei. A gente vai ler do 31 ao 46, que diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os seus anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Você pode dizer amém? Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro, vocês me hospedaram nas suas casas, eu estava nu e vocês dividiram as suas roupas comigo, eu estive enfermo e vocês me visitaram, fui preso injustamente e vocês foram me ver. Então os justos perguntarão naquele dia: Senhor, quando que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou quando, ou como, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso, ou fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeres a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo, os seus anjos e para vocês. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não se importaram comigo e não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não fizeram questão de me visitar. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos, aqueles benditos de meu Pai, as minhas ovelhas que estão à minha direita, irão desfrutar por toda a eternidade do gozo da vida celestial, comigo e com meu Pai. Vamos orar? Amado e bendito Deus, quando nós abrimos, Senhor, a Tua palavra e lemos, ó Deus,
há poder, ó Deus, emanando da tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela é viva e poderosa. É a tua palavra, Senhor, que ao longo da história da raça humana tem transferido, Senhor, pecadores de um tremendal de lama para uma rocha firme e sólida. É o Senhor, ó Deus, quem tem tirado gente das trevas e transportado para o teu reino de luz. O Senhor tem derrubado reis, o Senhor tem levantado reis, o Senhor, ó Deus, tem sustentado nações, o Senhor tem derrubado nações, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso e o sempre será. Que a tua palavra, ó Deus, mais uma vez, fale forte e poderosamente ao coração do teu povo, da tua igreja e daqueles, ó Deus, que nos ouvem através da internet. Que o Senhor, mais uma vez, estronde a tua voz como raio, e que nós, ó Pai, sejamos nutridos, fortalecidos e motivados mais uma vez, para enfrentar os desafios da semana que está por vir, sabendo que nós não estamos sozinhos na nossa jornada, mas que o Senhor nos acompanha dia após dia, até o último dia que o Senhor virá buscar o teu povo, para que aonde o Senhor estiver, estejamos todos nós junto contigo. Fortalece e fala conosco mais uma vez. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Esse texto é intrigante. Por que é um texto intrigante? Porque aparentemente o texto parece dizer que o reino de Deus, ele é conquistado através de boas obras. É através de coisas boas, da assistência e do socorro, que nós vamos ter a aprovação de Deus. E, intrigantemente, o Senhor Jesus vai falar isso várias vezes. Várias vezes. Se nós não formos ledores atentos, nós vamos cair no erro de acreditar que isso é uma verdade. Por quê? Porque o texto fala de socorrer o doente, de visitar o que está preso, de vestir o nu. E muita gente, baseado nesse texto, tem dedicado a sua vida ao serviço e ação social, olhando para isso como a porta de entrada para a eternidade. Será que é isso que esse texto está dizendo? Eu estou fortemente inclinado a afirmar para vocês que não é isso que o texto está dizendo. Mas a gente vai chegar lá e vai olhar isso com mais cuidado. Existem algumas coisas nesse texto que eu queria destacar com vocês, acerca de como Jesus se apresenta para nós, os seus discípulos. Ele se apresenta aqui explicitamente como duas figuras. Ele vai usar duas figuras para representá-lo. A primeira figura que ele usa é a figura do pastor. A gente sabe que Jesus não era pastor. Jesus, a profissão de Jesus não era essa. Jesus era o quê? Carpinteiro. Mas ele vai usar o tempo todo essa figura do pastor que cuida, que protege, que alimenta as suas ovelhas e que conduz as suas ovelhas a pastos verdejantes e seguros. A outra figura que ele vai usar aqui é a figura de um rei. Um rei que vai se sentar no seu trono de glória, e no seu trono de glória ele vai administrar toda a sua criação, julgando bons e maus, julgando homens e mulheres sinceros e homens e mulheres falsos. Duas figuras super interessantes. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que ele fala do futuro, mas mencionando coisas acerca do passado. O que isso significa? Significa primeiro o seguinte, que nos posicionarmos com Cristo aqui e agora é o que vai estabelecer a nossa posição no lá e no depois. Se nós
pertencemos a Cristo ou não pertencemos a Cristo, não é algo que vai acontecer no futuro. O que define se você é um servo de Deus ou não, não são coisas futuras, são coisas presentes. É a atitude, é a postura que você toma para se alojar, se esconder, se posicionar ao lado de Cristo agora. É um engano você acreditar que você vai passar a sua vida inteira desprezando o convite, a proposta de Deus em Cristo Jesus, e que você pode, de alguma maneira, contar com a graça de Deus na eternidade que vem. É um erro, não é verdade. O que Jesus está dizendo aqui é que é o se posicionar com Cristo agora e enfrentar todas as dificuldades, todos os desafios. É por isso que ele vai falar que eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu fui perseguido, eu fui preso, eu fiquei doente, eu fiquei nu. Tudo isso aqui está relacionado ao povo de Deus que, ao se posicionar ao lado de Cristo, sofreu perseguição. Lembra que nós estamos falando aqui do sermão escatológico. Ele vai falar que nos últimos dias, antes dele retornar com os seus anjos no céu, o seu povo seria perseguido. E não pouco, não um pedaço pequeno desse povo, seria morto por causa do Evangelho. A gente sabe que o primeiro século do cristianismo foi um dos mais difíceis para a igreja do Senhor. Foi no primeiro século do cristianismo que muitos dos nossos irmãos foram oferecidos como aperitivo para os leões. Foi no primeiro século do cristianismo que muitas das nossas irmãs foram atiçadas com fogo e se tornaram tochas para a iluminação da cidade de Roma. Por testemunhar a Cristo, muitos dos nossos irmãos tiveram os seus bens confiscados. Muitos dos nossos irmãos foram largados nus. E não poucos ficaram enfermos e presos por causa do nome de Jesus. Uma das coisas que Jesus está deixando claramente para mim e para você é o seguinte: a eternidade com Deus é um privilégio daqueles que caminham com Cristo aqui e agora. É estar com Cristo aqui e agora que vai fazer com que Ele chame você e diga: venha para a minha direita e não para a minha esquerda. A gente está vivendo um tempo bem difícil, irmãos. Muita gente acredita que simplesmente se levantar as mãos para Jesus garante a eternidade com Cristo. É um engano terrível. Por quê? Porque aqueles que nascem de novo, aqueles que realmente pertencem a Jesus, Ele vai dar muitas dicas de coisas que vão acontecer na vida da pessoa. Ele vai falar, por exemplo, da árvore boa e da árvore ruim. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. E a árvore má, por natureza, produz frutos maus. O joio não pode produzir trigo. E o trigo obrigatoriamente produz trigo. Em outras palavras, aquele que teve fome, aquele que teve sede, aquele que foi preso, aquele que era forasteiro, aquele que esteve nu, foi aquele que se posicionou com Cristo nessa era. E são esses que almejam o retorno do Senhor Jesus Cristo. Alguém pode dizer amém por isso? Eu estou aqui lembrando do apóstolo Paulo. E sempre que eu penso no apóstolo Paulo, eu fico meio envergonhado. Por quê? Porque esse homem de Deus, ele aprendeu o que significava sofrer pelo nome de Cristo. O apóstolo Paulo apanhou de vara. Savoy, você já apanhou de vara na sua vida? Já apanhou alguma vez? Quem bateu em você, Savoy? Seu pai te amava, Savoy.
Ele não te bateu de vara, ele fez carinho em você. Bater de vara é um soldado romano marrudo, com uma vara de marmelo que entorta, mas não quebra, metendo o sarrafo nas nossas costas. Quando meu pai, minha mãe, ele me pega, me chama de lado e me dá umas varadas, ele faz isso com carinho, ele faz isso com amor. Mas quando alguém que nos odeia pega a vara para nos bater, acredite, você não vai sair saudável, você não vai sair ileso. E quando o apóstolo Paulo foi preso pela primeira vez, que apanhou de vara, as costas daquele irmão ficou retalhada como carne de sol. Pastor, carne de sol é retalhada? É. Se você não sabe disso, como é que se prepara uma boa carne de sol? Você pega aquela peça e você vai abrindo ela para que ela se torne uma esteira. Ali você passa sal, tá certo? Vira ela, passa mais sal e coloca ela onde, irmãos? Errado, irmãos. Vocês não sabem fazer carne de sol. Carne de sol não se põe no sol. Carne de sol se põe no sereno. Carne de sol se põe no sereno, irmãos. A tradicional carne de sol é feita ao entardecer e colocado sobre o telhado. E quando é que se retira a carne do telhado? Quando o sol aparece. Então a última coisa que a carne de sol vê é o sol. É igual eu, alguns meses atrás, que decidi fazer uma dieta. Eu decidi fazer a dieta do alface. Eu comprei alface lá em casa, e a minha esposa falou assim, você vai fazer a dieta do alface? Eu falei, vou comer tudo, menos o alface. Irmãos, quando o apóstolo Paulo terminou de levar uma surra de vara, ele, Silvano, eles foram lançados no cárcere. E à meia-noite, eles não conseguiam dormir, porque as costas daqueles homens estavam retalhadas como uma manta de carne de sol. E uma vez que eles não conseguiam dormir, eles decidiram fazer algo diferente. Eles decidiram cantar um cântico de louvor e gratidão ao nome do Senhor. Quem foi que teve fome? Quem foi que teve sede? Quem foi encarcerado? Quem foi que teve nu? Quem era estrangeiro? Quem foi que foi preso e que recebeu cuidado? São aqueles que optaram em caminhar com Cristo Jesus, nosso Senhor, aqui e agora. Esses são aqueles que Jesus vai dizer, eles são meus, e qualquer um que fizer a eles, faz a mim. Isso me lembra o apóstolo Paulo, quando espumando de ódio, estava perseguindo o povo de Deus. No caminho de Damasco, ele cai cego no chão, e a única coisa que ele enxerga é um clarão imenso, e uma voz do céu que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz então, Senhor, mas quem é o Senhor? E ele diz, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Irmãos, Paulo estava perseguindo Jesus? Sim ou não? Não. Ele estava perseguindo a igreja de Cristo. Ele estava perseguindo os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que optam numa jornada com Cristo, Cristo encara como sua propriedade particular,
como seus irmãos queridos, e qualquer um que toque num desses, é como se estivesse tocando no próprio Filho de Deus. Agora as coisas começam a clarear para a gente, porque a gente começa a identificar quem são esses pequeninos que receberam socorro quando mais estavam precisando. O fato é, a eternidade com Deus não é um privilégio para todo mundo. Não é uma porta que se abriu, escancarada, para que qualquer um que quiser entre. Não. Nos posicionarmos com Cristo agora, estabelecerá a posição que teremos com Ele na eternidade. Alguém pode dizer amém? Eu falei uma coisa de manhã, e pode ser que você tenha me interpretado errado, quando eu disse para vocês assim: irmãos, se Deus me recolher amanhã, vou repetir para vocês, se Deus me recolher amanhã, eu creio que dá para dizer como Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E se você não tem capacidade de dizer isso, bote sua barba de molho, porque quem garante que você não será recolhido amanhã? Quem garante? Quem é o ser humano para acrescentar um palmo à sua própria vida? As nossas vidas estão nas mãos do nosso soberano Deus. E Ele chama quem Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer, para fazer morada nas mansões celestiais. O que você precisa fazer para não ter medo do futuro e do juízo final é se posicionar com Cristo aqui e agora. Se você entregar a sua vida aos cuidados de Jesus, você pode dormir em paz. Mas se você não estiver debaixo dos cuidados do Senhor, cuidado! Porque pode ser que a eternidade não seja doce para você. A eternidade só vai ser doce para aqueles que amargam a perseguição, o choro, o encarceramento, a enfermidade com Cristo aqui e agora. A segunda coisa que eu queria destacar com vocês é que quando o Filho do Homem vier, o tempo de Deus e o tempo dos homens vão se fundir. Como assim se fundir? Vai ser o último dia. Vai ser o Cronos, que é o tempo nosso, com o Kairos, que vão se fundir. E uma grande pausa vai acontecer em toda a região celestial. Pastor, como é que isso vai acontecer? Eu não sei, eu sei que vai acontecer. Quando o Senhor Jesus voltar, que Ele sentar no seu trono de glória, vai parar tudo. Vai parar absolutamente tudo. No céu e na terra. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sentará no seu trono para reinar com poder e grande glória. E o povo dele vai dizer o quê? Oi? Amém. O povo de Deus vai dizer o quê? Amém, Senhor. Quem é que vai ter medo de se aproximar de Jesus naquele dia? Aqueles que têm vergonha de se aproximar dele agora. Os céus e a terra vão se fundir e o tempo vai parar, enquanto o soberano Rei estabelece o destino da humanidade. Vai ser uma bifurcação. Uns vão para o gozo eterno, outros para a condenação eterna. E tudo será definido
não lá, mas o aqui e o agora. Quando o Filho do Homem vier, o tempo de Deus e o tempo dos homens se fundirão. Eu sempre fico imaginando como que vai ser isso. Mas lá em Apocalipse, o texto de João vai dizer para a gente assim, não haverá sol. Eu não tenho capacidade de mensurar essa dimensão. Por quê? Porque nós dependemos do sol. Nós dependemos do sol para estabelecer dias, épocas e anos. A gente não consegue pensar sem um universo, né, ou uma galáxia que não tem um astro-rei para definir tempos e épocas. Mas naquele dia, quando Jesus vier, e ele diz que ele vai voltar com seus anjos, ele vai se assentar no trono, e todo o universo vai parar para ouvir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores determinar o destino de cada um. Irmãos, como eu espero esse dia. Como poderia ser hoje. Eu lembro quando eu era pequenininho, que eu ouvia dizer que Deus vai arrebatar a sua igreja. A primeira coisa que passava na minha cabeça, sabe o que é, Soninha? Que se eu não tivesse na igreja, no prédio, eu ia ficar. Ué, se ele ia levar a igreja, na minha concepção, pequenininho, igreja era o lugar. Então, assim, sempre que eu tinha oportunidade de passar numa igreja, eu queria entrar e ficar lá dentro. Por quê? Porque quando Jesus viesse buscar a sua igreja, eu não ia ficar para trás. Que legal isso, né? E eu imaginava, eu sonhei com isso. Com o quê? Com Jesus arrancando a igreja com o prédio e levando a igreja embora. E eu lá dentro olhando pela janela. Até que eu entendi que o prédio não é a igreja. Não é a estrutura que Deus vai levar para si. São homens e mulheres que entregaram as suas vidas ao cuidado do Senhor. É tudo tem a ver com Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E quando ele voltar, o tempo que nós conhecemos deixará de existir. Nós vamos viver na eternidade. E não vamos mais nos preocupar com o fio de cabelo branco que está nascendo dentro do nariz. Eu fui dar uma paradinha na minha barba, escovar os dentes antes de vir. Eu estou lá escovando os dentes, Anderson. E daqui a pouco, quando eu olho assim, alguma coisa clara dentro do meu nariz. E eu falei, o que será isso? Brilhando. E eu me aproximo do espelho, e quando eu olho lá dentro, são fios de cabelo branco dentro do meu nariz. Naquele dia maravilhoso, nós não vamos nos preocupar com isso. Porque nós não sofreremos mais os efeitos desgastantes do tempo no nosso corpo mortal. Porque o nosso corpo não será mais mortal. Nós viveremos a eternidade com Cristo. E o tempo não será mais nosso inimigo. Porque o Cronos do homem e o Kairos de Deus se fundirão. E os dois serão um só. Isso é simplesmente maravilhoso. Uma outra coisa que eu queria destacar com vocês aqui, é que na perspectiva divina, não existe filho sem pai. Pastor, do que o senhor está falando? Escute bem o que eu estou dizendo. Na perspectiva de Deus, não existe filho sem pai.
E ele vai fazer um trocadilho. Ele vai falar de ovelhas e cabritos. É cabritos? Ovelhas e cabras. Ou ovelhas e bodes. Falar em bode. Outro dia eu estava vendo na televisão uma receita de buchada de bode. Irmãos, pensa num negócio estranho, né? A buchada de bode é um negócio estranho demais. Já falei para vocês do convite que eu recebi para comer a buchada? Já falei, não? Já falei, Felipe? Não? A irmã me convidou para comer uma buchada. Lembra disso? Mas era numa quarta-feira, dia de culto. Pastor, dia de quarta-feira, vai para o culto de oração. E a irmã falou, fique tranquilo que eu guardo a sua parte. E aí eu fui para a reunião de oração, terminamos rapidinho, que eu queria voltar logo. E quando eu cheguei lá para comer a minha parte da buchada, já tinham comido tudo. Sobrou para mim o quê? A cabeça do bode. E aí vem ela com um pratão, com a cabeça olhando para mim, assim, aquele negócio com os dentes assim, olhando para mim. A Cris, quando olhou, ela já virou a cara e saiu de lado. E eu falei, agora a briga é comigo. Caí para cima da cabeça, que só sobrou os dentes do bode. O resto já foi. O resto já foi. Jesus vai fazer um trocadilho. Ele vai dizer, eu sou o bom pastor. E aqueles que me pertencem, eu chamo de ovelha. E aqueles que não me pertencem, eu chamo de cabra. E as minhas ovelhas vão se posicionar à direita. E os bodes à esquerda. O que ele está tentando dizer para a gente? Não existe um meio termo. Não existe um muro para alguém ficar em cima. Não existe uma terceira alternativa. Ou você pertence a ele, ou você pertence ao inimigo. E é o que ele vai dizer quando ele diz assim, vinde benditos do meu Pai. E para os outros ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, reservado para o diabo e os seus anjos, e os seus filhos. Ué, quem é o filho do diabo? Quem é o filho do diabo? Lucas Genesi. Quem são os filhos do diabo? Todos aqueles que não são filhos de Deus. Mas não tem um sobrinho de Deus aí, não? Não tem um sobrinho? Não. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E não existe meio termo. Não existe uma terceira opção. O que isso significa? Que na perspectiva divina, todo filho tem um pai. Ou você é filho de Deus, ou o diabo é o seu pai. Homicida e mentiroso, desde o início. Interessante, porque depois ele vai falar acerca dos justos, que vão reinar com Cristo por toda a eternidade. Na perspectiva divina não existe filho sem pai. Ou você é filho de Deus, ou a sua família está condenada a um lugar terrível, onde haverá choro e ranger de dente, de eternidade a eternidade. É por isso que eu disse para vocês o seguinte, se Deus me recolheu hoje, eu me dou por satisfeito. Por quê? Porque eu pertenço a Ele. Eu pertenço ao Senhor. Eu também. Se você não pode dizer isso, irmãos, se você não pode dizer isso, você vai viver apavorado o tempo inteiro. Se você pegar uma gripe, você vai pensar que pegou o quê? Hoje. E vai ficar com medo do quê? Não precisamos ter medo. Porque a nossa vida
está debaixo dos cuidados do soberano pastor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É simplesmente maravilhoso. É bom saber o seguinte, que não existe meio termo. Isso aumenta a minha responsabilidade e a sua. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque nós, eu e você, nós temos amigos que não entendem o plano da redenção. Nós temos parentes que não quer saber de Cristo. Nós temos vizinhos que moram ao nosso lado, que estão caminhando passos largos para o inferno. E se eles forem recolhidos agora, não é para a destra de Deus que eles vão se posicionar. É para a esquerda do Senhor. E isso aumenta a minha responsabilidade e a sua. A gente tem que dizer como profeta, que a nossa parte de testemunhar, de pregar, de anunciar o Evangelho, a gente fez a toda criatura. E nós não devemos ter nem medo, nem vergonha, nem receio. Por quê? Porque o nosso Senhor é o Rei sobre todo o universo. E Ele garante que todo aquele que confia nele, e nele entrega, ou a Ele entrega, a sua vida, Ele tem um lugar maravilhoso esperando por nós. Eu não sei, irmão, se a gente vai se lembrar, se reconhecer lá no céu, não sei. Mas podia ser, né? Podia ser. A gente se encontrar no céu, Marquinhos. Já pensou, Marquinhos? Eu encontrar você no céu, Marquinhos, você diz o quê? Amém. Amém. Nós vamos nos encontrar no céu, Marquinho. É isso que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, quando ele diz que ninguém vai chegar no céu na frente do outro. Por quê? Porque no soar da última trombeta, Cristo virá com quem? Com os seus anjos. E nós os vivos, faltou amém, né? Nós os vivos, não vamos primeiro antes dos mortos. Não. Os mortos vão ressuscitar primeiro. E todos nós seremos transformados. E vamos nos encontrar com quem nos ares? Com Jesus. Para que lado de Jesus você vai? Para o lado direito. Porque você foi comprado por um alto e precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus por adoção, por meio de Cristo. Nós somos as ovelhas, nós somos os benditos do Pai, nós somos os justos de Deus que caminham sobre a terra. E para nós, o que nos espera não é choro e ranger de dente, são cânticos. É um banquete maravilhoso. Está me dando até fome, só de pensar no banquete. Que está esperando por mim e por você. A última coisa que eu queria ressaltar com você desse texto. É que Jesus é o Rei de todos. Mas é pastor só das suas ovelhas. Eu vou falar de novo. Ele é o Rei sobre todo o universo. Ele é rei de cabras e ovelhas. Ele é rei de justos e injustos. Todos pertencem a ele como rei. Mas só as ovelhas olham ele como bom pastor. Irmãos, que figura maravilhosa. Quantos de vocês aqui já tomaram leite de ovelha? Leite de ovelha. Já tomou leite de ovelha? Não? Já tomou leite de cabra? Isabela, já tomou leite de cabra? Não? Eu já tomei o leite de cabra. Rapaz, leite de cabra é ruim demais. Você tomar leite de cabra é a mesma coisa que chupar o pé da cabra. O sabor é o mesmo. Como é que é se eu já chupei o pé da cabra?
O texto vai mudar, ele vai fazer uma mudança no texto aqui. Ele começa dizendo que é pastor, verso 32. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E no verso 34 ele diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Isso é simplesmente maravilhoso. Por quê? Porque como rei, ele tem poder e autoridade para julgar anjos, homens e demônios. Todos se curvarão diante do rei. A palavra de Deus diz que naquele dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Não importa se você acredita nele ou não, não importa se você está posicionado com ele ou não, todos se dobrarão e se curvarão diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas para nós, ele vai dizer: levanta, levanta, porque vocês eu considero como irmãos. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu tenho orgulho de ser irmão de Jesus. É o único orgulho que eu tenho. Eu tenho orgulho de ser irmão de Jesus. Porque no dia em que a coroa for colocada na cabeça dele, eu vou estar de que lado? E você? Você também. Eu queria terminar a nossa reflexão de hoje com algumas lições que eu separei para mim e para você. Eu quero que você saia daqui hoje com o seu sangue borbulhando nas suas veias. Porque nós estamos debaixo do cuidado de Jesus Cristo. E da mão dele, ninguém pode nos arrebatar. Ele é o bom pastor e ele deu a vida pelas suas ovelhas. E aqueles que ele comprou com seu próprio sangue, todos ou cada um deles pertencem ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 3 lições. Não devemos nos preocupar com o nosso destino no julgamento final. Você não precisa ter medo. Antes, devemos atentar às nossas atitudes ao servir ao Senhor hoje. Muito obrigado pelo seu testemunho, minha irmã, acerca dessa igreja, porque é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de nós cuidarmos daqueles que pertencem a Jesus. Isso tem a ver com a história que vocês experimentaram. Da igreja olhar para vocês e dizer: nós amamos e queremos participar do cuidado deles. É disso que Jesus está falando, quando ele disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Não está falando para qualquer um, não está falando de você sair na rua servindo sopão, não é isso. Pastor, é errado servir o sopão? Eu também não estou dizendo isso. Você pode servir o sopão para quem você quiser. Eu já fiz isso por muito tempo. E se eu tiver oportunidade de saciar a fome de um faminto, eu não vou perguntar a cor dele, a idade dele, a nacionalidade dele, a língua dele. Se eu tenho condições de suprir a necessidade de alguém que está com fome, eu devo fazê-lo. Mas não é isso que Jesus está falando aqui. O que ele está falando aqui é o seguinte: aqueles que se comprometem com o reino e com os habitantes do reino, são esses que pertencem a mim. E esses não precisam ficar preocupados com coisa alguma acerca do juízo. Não devemos nos preocupar com o nosso destino no juízo final. A gente precisa se preocupar com a nossa atitude, com o povo de Deus, aqui
E agora? Segunda lição. O ensino do Senhor sobre o julgamento final desafia cada discípulo do Senhor, inclusive eu e você, a ser um arauto, um proclamador do Evangelho do Reino de Deus, principalmente no mundo em que nós vivemos, que está cada vez mais se deteriorando no pecado. Quanto mais o mundo se corrompe, maior é a nossa responsabilidade de continuar fielmente pregando e anunciando a palavra e o reino de Deus, que um dia virá e será estabelecido sobre toda a terra. Alguém pode dizer amém para isso? Que seja hoje. Ai, Senhor, como seria bom. Eu nem ia precisar comer o resto do almoço, porque eu ia fazer aquele banquetão, hein, Filipão? Aquela massa fresca, celestial. Enquanto o pessoal do louvor toma o seu lugar, eu quero compartilhar a última lição com vocês. O juízo final será algo terrível para alguns e maravilhoso para outros. Então, o grande e terrível dia do Senhor vai ser um dia de muito choro e ranger de dente. Mas o cântico dos remidos, o louvor daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, não será ofuscado pelos gritos aterrorizantes do inferno. Pelo contrário, aonde nós vamos estar, não haverá choro, nem clamor, não haverá dor, toda lágrima será enxuta dos nossos olhos, e nós viveremos eternamente na presença do Senhor. Amado e bendito Deus, recebe, Senhor, a nossa gratidão, pois nós não merecemos, ó Pai. O que nós merecemos, ó Deus, o Senhor lançou na cruz do Calvário sobre o teu amado Filho. A nossa dívida foi cravada na cruz junto com Jesus. Ele carregou sobre nós a promissória que era nossa, a dívida que nós nunca poderíamos pagar. Ele pagou no nosso lugar. Por isso, Senhor, hoje nós cantamos, nós adoramos o Senhor, nós celebramos a graça de Deus, por esse amor maravilhoso que o Senhor tem derramado sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. A Ti nós rendemos o nosso louvor e a nossa gratidão, no nome precioso de Jesus. Você diz? Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. Diga conosco: Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, a Ti eu